Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me Boa noite a todos. Com muita satisfação, com muita alegria, né, no nosso coração, que estamos aqui mais uma noite para estudarmos, né, o ensinamento que Jesus nos deixou. Dando uma boa noite a todos, né, os companheiros que estão chegando, e pedindo a Deus e a Jesus que nos ilumine, que nós possamos compreender os teus ensinamentos. Vou passar para a Marli, para ela estar dando boa noite dela. Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Boa noite quem está aqui presente, nos auxiliando, os encarnados. Boa noite aos desencarnados que estão aqui nos auxiliando.
Boa noite, Lucivânia. Boa noite ao pessoal do Leque Bem, que está em casa. O pessoal do grupo dos 500, que agora já é 600. Já estou vendo aqui bastante gente entrando. Nós pedimos licença para entrar nos lares de vocês, que a gente seja uma visita boa, tá? Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a difícil arte de educar. A Lucivânia fez uma pesquisa muito rica, eu dei uma estudada, aprendi bastante só com a pesquisa dela. Então, que o nosso bate-papo seja bem interessante, que todos fiquem aí, não vamos sair não, vamos deixar a visita até o final aí na casa de vocês, e a gente agradece muito essa oportunidade de ter emprego aqui trabalhando na nossa casa. Estamos no nosso Lar Espírita Cristão Bezerra de Menezes, em Paraupeba, Minas Gerais, com toda alegria e com toda a honra ao nosso grupo. Um abraço e vamos que vamos, tá, Lucivânia, trabalhar. Perdemos um negócio aqui, gente, acontece de tudo quando é ao vivo, mas a gente resolve. Falhas técnicas. Como a Marli disse, né, o nosso tema é a difícil arte de educar. Eu, como mãe, aprendi muito com essa pesquisa. A gente fala que quando a gente faz uma palestra, o primeiro ouvido a estar ouvindo as lições é o da gente, né? E eu fazendo essa pesquisa, eu aprendi muito. E vi muitos erros que eu cometi. Infelizmente, as minhas filhas, né, já são adultas. A minha caçula já está com 18 anos. Infelizmente, muitas coisas a gente não consegue tá voltando atrás e tá corrigindo. Mas serve de lição, né? E que a gente possa tentar melhorar, né, para o futuro, para as futuras encarnações, né, ali, para as próximas, né. A gente vai começar tá falando sobre educação. O que é educação? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 5º, nos fala que reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembramos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa, a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Foi até o tema da semana passada do Luciano, né, que brilhantemente falou sobre isso. E eu achei muito interessante isso, que ele nos disse de forma imperativa, é uma ordem. Então, que nós deixemos a nossa luz sair, a nossa luz brilhar. Ou seja, se ele está afirmando, se ele está nos mandando deixar essa luz brilhar, quer dizer que nós temos luz. Muitas vezes a gente se acha ofuscado, se acha que não tem capacidade das coisas, não vai alcançar coisas boas. E Jesus deixa bem claro que nós devemos deixar brilhar nossa luz. Então, todos nós temos luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. Semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. Burilamento quer dizer aperfeiçoamento. Eu lembrei muito, pensando sobre esse tema, nos diamantes. O diamante não vem pronto, não vem aquela belezura toda, aquela luz toda. Ele é uma pedra bruta. Todos nós somos pedras brutas. E precisamos de burilar, de ser lapidados. Não é como as pedras brutas. E, para que isso ocorra, com muita dificuldade, né? Não é na maciota. Sentindo dor, passando por dificuldades, aprendendo a enfrentar as dificuldades, que a gente se lapida, que a gente consegue progredir e melhorar. Outro dia eu vi no Facebook, achei muito interessante, uma charge, tinha uma foto com 4 homens, muito magros, bem esbeltos, sabe? E a pergunta era assim, estava escrito assim: olha para vocês verem os homens que as nossas vós se apaixonavam. O que será que eles comiam? Porque assim,
super magrinhos os homens, sabe? Aí eu fiquei pensando, falei assim, eles comiam a mesma coisa que nós comemos. Lógico que não tinha os conservantes que hoje tem, as gorduras, né, hidrogenadas, essas coisas todas. Só que a diferença é que eles tinham trabalho para poder adquirir as coisas. Se eles tinham que ir no supermercado, eles iam a pé, eles caminhavam, eles não tinham essa facilidade que tem hoje, não tinha os deliveries, né? Hoje em dia é tão comum, ainda mais agora na pandemia, né? Tudo você consegue ligar, o único trabalho que você tem é de discar o telefone e fazer seu pedido. Antigamente não, as pessoas queriam as coisas, elas tinham que correr atrás, elas tinham que caminhar, elas tinham que se exercitar, se ia para a escola era a pé, se ia trabalhar era a pé. E isso, lógico, ajudava na saúde, a manter o físico, com esse esforço todo, né? Eu lembro que a minha mãe mandava a gente comprar carne para ela, e eu ia comprar a carne, chegava lá, as coisas eram bem diferentes, né? Não tinha ninguém no açougue, aí eu chegava, comprava a minha carne e ia embora. Hoje em dia, pede um filho seu para ir no açougue para você ver. Aí eu não posso, deixa, depois você vai, a má vontade enorme. E a gente acomoda, a gente pensa, não, deixa, depois eu faço então. E não ensina eles a fazer essas obrigações para a gente, a estar auxiliando, que é para o bem dele também, ele também vai comer, né? E outro defeito terrível que a gente tem é perguntar o que eles querem comer. Eu lembro que a minha mãe um dia fez carne músculo, e eu devia ter uns 8 anos. E eu não gostava, eu não tinha coragem de comer, porque aqueles nervinhos que tem, eu achava que era gordura, e eu não gostava. Aí, eu lembro que ela fez a comida, eu reclamei, chorei, falei que não ia comer. Vocês acham que ela fez outra coisa para mim? Vocês acham que ela me perguntou, você não gosta não? O que você quer comer? A mamãe faz para você. Não. Eu lembro que eu comi arroz e batata frita, e achando ótimo, estava uma delícia. Mas ela não fez o que eu queria, que é lógico que se eu pudesse, eu ia escolher, né? O que eu queria que ela fizesse para mim. E isso hoje em dia, gente, a gente pergunta. Por isso que eu falei que quando eu fui fazer a pesquisa, eu aprendi muito, porque eu fazia isso. E olha que eu tenho 4 filhas. Vocês imaginam se eu fosse fazer o prato preferido de cada uma, todos os dias? Que bagunça ia ser. E eu fazia isso. Você não gosta disso não? O que você quer então? E tal. Ia lá e fazia o agrado, comprava. Não para as 4, porque não tinha como. Mas a gente erra muito com isso. Porque a gente ensina para os nossos filhos que o que eles pedirem a gente vai dar. A gente vai se esforçar, às vezes a gente não está podendo, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e compra, a gente se sacrifica, deixa de fazer por nós, para poder agradar os filhos. E a gente sabe muito bem que eles não valorizam isso, né? Marli, como é que está aí? O pessoal está entrando? O pessoal está entrando e está permanecendo, significa que nós podemos dar seguimento. E nós já temos aqui algumas pessoas que já estão aqui manifestando, dando boa noite. Nós temos ali a Aracélia, a Sandra Aparecida, Elizabeth Jimenez, Letícia Lopes. Conhece Letícia Lopes? Tá, Sueli, tem 2 Sueli, tá? Sueli Silva e Sueli Ribeiro. Lília Soares. Gente, nós temos assistente ali que vai escrever no quadro, para a gente não esquecer o nome das pessoas, porque tem uns que fica triste. Lília Soares, Mauro, meu irmão, Sueli, minha irmã de São Paulo. Nós estamos bem prestigiados aí. E nós temos também Marinalva, Dinalva, Dinalá, Juliana, Esiane, nossa amiga aqui, a Sandra, já falei, Carlito, a Fátima Búfalo, a Aline, nossa colega de trabalho, um beijo para todos o pessoal da Oca do Milho, Sebastião, já fez aqui os seus comentários, Lília, Cristina, Heloísa Lanza, a nossa companheira aqui do grupo, Luciano Guimarães, já deu alô lá, tá? Um abraço, Luciano. Que brilhe a vossa luz, continue brilhando. E a Denil diz, gente, quando a gente fala a difícil arte de educar, já está afirmando que não é uma tarefa fácil. Vamos colocar nessa palavrinha arte
como se fosse habilidade. Habilidade não é uma tarefa fácil na educação dos nossos filhos. Luiz Beto, nosso companheiro lá, o diretor do Evangelho lá do Amor. Mandamos um beijo também para o Alex, José, Elizabeth Lacerda. Eles ficam escondidinhos, mas eu tenho certeza, se eles não estiverem vendo agora ao vivo, vai ver depois e vai dar o ok deles. E a gente agradece o incentivo de todos, a gente faz com muita simplicidade, mas é com muito amor. E quando a Lucivânia falou que é quase que uma ordem os nossos filhos brilharem, brilhar em qual sentido? Né? Então nós precisamos refletir muito nisso, porque nós adoramos falar, meu filho brilhou. E quando nós pronunciamos essa frase dessa forma, na maioria das vezes nós vamos falar que o nosso filho é bem sucedido profissionalmente. E não é essa proposta, não é esse brilho do Evangelho, esse brilho da educação, esse brilho da cidadania, que é a proposta da noite. Mas você pode continuar mandando aí, que o pessoal tá aceitando aqui, tá? E nós não vamos estragar o microfone não, senão nosso trabalho fica encerrado. Mas quando eu disse esse brilhar a nossa luz, que é um imperativo, não é nem em sentido para os filhos, é para nós mesmos, entendeu? Que nós temos luz. Eu interpretei essa frase assim: nós temos luz e nós temos que deixar essa luz sair. E essa luz vai sair através do burilamento. Por isso que eu fiz a analogia com os diamantes. Através das dificuldades que a gente aprende a sobreviver, a correr atrás das coisas, né? Hoje em dia está tudo muito fácil. Não tem as dificuldades que eu até que não tive muitas, mas em vista dos meus filhos eu tive alguma dificuldade. Mas os meus pais tiveram muita dificuldade. E a gente só é o que a gente é hoje por causa dessas dificuldades que a gente passou, que a gente aprende a ser forte. E a partir disso a gente deixa brilhar a nossa luz, que é a nossa luz, igual você falou, de sermos pessoas de caráter, entendeu? De sermos pessoas boas, que buscam o Evangelho, que estamos tentando progredir. É essa luz que a gente deve tentar, no geral, não só os filhos, todos nós, pais, filhos, irmãos, a sociedade em geral, todos nós temos a nossa própria luz. O nosso próximo tópico aqui é falando sobre a escola. Nós temos aqui duas representantes, né, do magistério, né, a Maria Geralda e a Vivi. Esiane, né, já manifestou aí também, professora. Essa crise que nós estamos passando agora com essa pandemia, é hora da gente pensar, né, como pais, a importância dos professores. Porque está tendo aula em casa, né, está tendo as atividades, e a gente vê muitas mães desesperadas, com 1 ou 2 filhos dentro de casa, no máximo 3. Vocês imaginam a professora dentro de sala de aula com 40 alunos. Dentro da sua casa, que você tem hierarquia, que você manda, você que é pai, você tem autoridade sobre seus filhos, você não está dando conta, está desesperado para voltar às aulas, para as crianças irem para a escola. Você imagina as professoras. Nessa hora a gente deve valorizar muito elas, ver o empenho que elas têm e ensinar para os nossos filhos, né, a ter respeito, porque infelizmente as crianças estão chegando na escola muito rebeldes, sem respeito nenhum, e quem paga o pato é a coitada da professora, né? Então vamos pôr a mão na consciência aí nesse momento e realmente enxergar o real valor dos professores, né? Emmanuel, na questão 110 do livro O Consolador, pergunta: qual a melhor escola? Houve a pergunta para ele, né? Qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? Então, qual é a melhor escola para que os filhos sejam educados? A resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estabelecimento de ensino, ou seja, a escola, que é propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Olha a diferença, gente. A escola não vai ensinar seu filho a ter educação.
Ela vai instruir, vai ensinar o beabá, vai ensinar a ler, a escrever, mas a educação, pedir por favor, com licença, agradecer, muito obrigada, isso é a gente que é pai que deve ensinar. A gente não pode delegar essa função para os professores, para a escola. Por isso que está virando uma bagunça terrível, né? A gente, como pai, a gente deve impor limite aos filhos, educá-los para quando chegar na fase deles irem para a escola do mundo, para a escola onde vão aprender o beabá, eles terem um mínimo de educação. E esse ensino é individual. Essa educação que os pais dão aos filhos em casa é individual. Os dedos das mãos não são iguais. Eu tenho 4 filhas. Não adianta eu querer corrigir do mesmo jeito as 4. Porque uma, só de eu olhar para ela, ela vai entender que ela está errada e vai abaixar a cabeça e vai mudar de atitude. Uma outra, eu vou precisar de chamar a atenção, ela vai compreender. A terceira, eu vou precisar dar uns tapas, uns beliscão, né? Antigamente podia, né? Mas vai chorar, vai ficar com raiva ali um pouquinho, mas vai compreender. E pode ser que tenha uma outra que vai apanhar, que vai ficar de castigo e não vai aprender. Então a gente tem que dosar isso aí. Não é porque a gente tem os filhos que a gente vai querer ter uma educação rígida que vai servir para todo mundo, porque não funciona. Não funciona. Vamos ter que individualizar esse jeito de educar, porque senão você fere aquele que é mais tratável, que vai te obedecer logo no início, que vai te ouvir, e não vai conseguir educar aquele que precisa de mais rigidez, que precisa de mais pulso firme ali dos pais. Concorda comigo, Marli? Concordo em gênero, grau, espécie. Oi, gente, continua chegando aí mais gente e eles estão deixando a gente ficar lá na casa deles, tá? E a gente fica tão feliz com isso. Continuamos mandando os abraços. Enquanto isso, você dá um fôlego, reorganiza aí, né? Porque isso aqui não é uma tarefa muito simples, não. Porque a gente está acostumado a falar com as pessoas ali, tem aquele feedback, né, do olhar. Apesar que nós temos aqui 5 pessoas olhando para a gente, parece que eles estão gostando, viu, Lucivânia? Então acredito que o pessoal de lá também está. Um abraço para o Carlos José. Se alguém adivinhar quem é o Carlos José aí, vai ganhar uma maçã no final. Ellen Júnior, a Sheila Honorato, a Neivinha, as Neiva Souza, Sônia Moscatelli, Juliana, Átila Porto, Átila, saudades, Maria Coelho, Dayana, Matias Lopes, se alguém adivinhar quem é também, que vai ganhar uma maçã, Ivone Quitanilha, lá do Evangelho do Amor, Clotilde, Wilson Goya, Lisete Goya. Me parece que essa família Goya é um tanto de gente, que todos do Evangelho do Amor. Um abraço para essa turma. Tem a Flávia Lobo, também quem souber quem é, vai ganhar uma maçã. E Vilma, nossa companheira Vilma, está lá firme, deixa a gente aí em casa, tá? Chama mais gente para ver. Leila Oliveira, e nós estamos aqui, a Luana disse que não vai ser maçã não, gente. Quem adivinhar essas pessoas que eu falei aqui vai ganhar uma pamonha, não sei porquê. Mas, tirando as brincadeiras, é um prazer realmente falar sobre esse assunto, nós que somos mães, pais, professoras, e como esse assunto mexe com a nossa estrutura psíquica, como é difícil essa tarefa de educar os nossos pequenos. E às vezes, quando a gente nos depara com filhos já de 30, como a Lucivânia falou, eu só tenho uma, tá? De 30, mas parece que está dando certo, tá? Até o momento, nada a reclamar. Mas não é realmente uma tarefa muito fácil. Sabe por quê? Eu acho até que você vai concluir com essa fala. Porque nós somos educados? É uma boa pergunta, né? Então, assim, a gente educa muito por intuição. Eu acho que... tenho certeza que Deus é tão generoso, mas tão generoso, que vai buzinando aqui, não, faça isso, faça aquilo, porque realmente não tem um manualzinho, né? E quando o Luciano falou brilhantemente
encerrando o trabalho dele, e que na maioria das vezes nós ouvimos as pessoas falarem isso e a gente fica tão triste. Não estou aguentando os meus filhos nessa quarentena. Como isso é complicado e a gente fica muito triste. É como você realmente diz, se os pais que têm maior compromisso não estão aguentando, imagine quem vai educar lá para instruir as professoras. E nós temos uma convidada também, uma pessoa que aceitou a gente entrar na casa dela, muito ilustre, e a gente agradece o apoio. Elizabeth Lacerda está lá nos ouvindo. Aumenta a nossa responsabilidade, viu, amiga? Mas nós estamos aqui relaxados, porque a gente sabe que o amparo é muito grande e o coração é maior ainda. E essa menina aqui tem um talento muito grande e ela fez uma pesquisa muito rica. E podemos mandar ver aí, tá? Pode ficar tranquilinha que o pessoal está gostando. Tá? Um beijo, Elizabeth. Então vamos aprender juntos, não é? Porque, como eu disse, eu aprendi muito com essa pesquisa. Vamos falar agora da responsabilidade dos pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, Santo Agostinho nos alerta: quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembramos de cada pai e a cada mãe a pergunta que Deus nos fará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Olha a nossa responsabilidade. Quando Deus chegar para a gente e perguntar: e aí, o filho que eu te confiei? Você fez o seu esforço? Você se empenhou para que ele seguisse o caminho do bem? Também na questão 208 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Vem nos reforçar essa nossa tarefa, né? Eu não sei se vocês assistiram, acho que a maioria assistiu o desenho Procurando Nemo. Tem uma passagem muito interessante. A gente aprende muito com os desenhos, né? A gente aprende muito. Sempre tem uma lição de moral incrível nos desenhos animados. E essa Procurando Nemo, o Nemo some, né? Ele se perde no mar, é um peixinho, né? Peixe palhaço. E tem uma fala muito interessante do pai dele, o Marlin, acho que é Marlin que ele chama, com a Doris, né? Que é a peixinha que auxilia ele a procurar o Nemo. Ele fala assim, muito triste, né? Porque o Nemo está perdido. E fala assim, que ele tinha feito uma promessa, ele tinha jurado ao Nemo de que nada iria acontecer a ele. Aí a Doris fica caladinha um pouco, depois ela fala assim: que triste. A gente quer proteger demais os nossos filhos. E a gente se coloca no lugar do Marlin. A gente quer que nada aconteça a eles. E isso, infelizmente, não auxilia em nada. Eles têm que aprender a se frustrar. Eles não vão receber sim a vida inteira, eles vão ter muitos nãos. Então, a gente tem que ensinar para eles desde pequenos a ouvir não, a esperar. Eu achei muito interessante uma colocação que eu vi também, de uma mãe falando que é muito interessante a gente ensinar, principalmente os filhos pequenos, 5, 6 anos, a fazer bolo. Em vez de você ir na padaria comprar um bolo, faça um bolo com seu filho. Ensine a ele a pegar os ingredientes, a misturar. Não bate na batedeira não, gente. Bate na mão mesmo ali, com carinho, ingrediente um por um. Vai misturando. Ensina a ele que tem que ligar o forno. Tudo por etapa. Que tem que esperar assar. Que depois que está pronto, já está pronto, já podemos comer. Não, tem que esperar esfriar para poder desenformar, senão dá dor de barriga. Por quê? Porque isso a gente vai estar ensinando os nossos filhos a ter paciência,
a esperar, a entender que as coisas não são na hora que eles querem, que tudo tem o seu tempo. São pequenas lições que a gente poderia ou pode ainda, né, estar usando ali, explicando para ele, né, com paciência, com carinho, que as coisas podem acontecer do jeito que eles querem, mas tudo no tempo certo, que tem que ter paciência. Outra questão aqui do Livro dos Espíritos, a questão 582, muito interessante também, que nos fala sobre a responsabilidade dos pais. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Essa é a pergunta. Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam para o caminho do bem. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que dê bons frutos, do que endireitar o caminho dos filhos. Isso é muito importante. Já nos 10 mandamentos, né, que Deus nos enviou, já tem lá falando honrar pai e mãe. Isso não é à toa, né, gente? A gente tem que ensinar para os nossos filhos que existe uma hierarquia. Nós não podemos nos igualar a ele e aos amiguinhos deles. Eu achei muito interessante uma palestra que eu assisti do Rossandro, ele falando isso, que infelizmente os pais de hoje preocupam muito em ser amiguinho do filho. E eu não estou falando que a gente não pode ser amigo, mas a gente tem que deixar bem claro que existe uma hierarquia. Quem manda aqui sou eu. Vamos brincar, vamos divertir, mas opa, agora não. Agora é hora disso, agora é hora... A gente tem que conduzir os filhos. Se a gente fica equivalente aos amiguinhos dele, quem é que está liderando? Quem é que vai estar ali na frente para ele estar seguindo o exemplo? Isso é muito importante. O Rossandro também disse que a criança, quando ela é pequena, o adolescente, ele ainda não está preparado para amar esse amor que o pai quer que os filhos amem. E a gente tem uma infantil pergunta que a gente vira para o filho e fala: meu filho, você me ama? Para o filho é quase que uma troca. Eu te amo se você me der tal coisa. Você vai me dar um presente? Você me dá... Entendeu? Ele não está preparado para esse tipo de amor. O amor é muito sublime. O amor só vem com a maturidade do espírito. E quando a gente tem essa hierarquia com os filhos, a gente tem respeito. E os filhos, com o passar do tempo, eles nos respeitando, eles vão aprender a nos amar. Porque o amor é um aprendizado. O amor é uma conquista, um aprendizado. Se ele não te respeita, ele não vai te amar. Confere? O pessoal está firme aí? Como é que está? Muito firme. E tem um tanto de colocações aqui interessantes. Pena que não vai dar para a gente falar sobre todas, né? Mas nós temos companheiro aqui falando, Silvânia, que o não, na hora certa, ele prepara o caráter. Não temos menor dúvida disso. Inclusive o não ajuda muito mais, né? Na preparação. Teve outra que falou que, além de missão... os pais, além de ter essa missão, é uma responsabilidade. Olha o compromisso. Nós temos um companheiro também que falou que é só aplicar o amor exigente. Então tem aqueles 12 passos lá, né, do amor exigente. Então é simples, só amar. E eu conheço uma avó que está até aqui presente, de vez em quando ela posta uns negocinhos com os netos, fazendo bolo, eu acho tão chique, muito bacana. Eu nem tinha pensado nisso, que isso é bastante educativo. A hora que eu tiver meus netinhos, eu vou fazer umas aulas, já estou treinando. A Elizabeth me ensinou a fazer uns bolos gostosos, menino, fiz uns treinos esse final de semana lá na ilha e ficou supimpa. Eu já sei, tá, Luana? Nós vamos fazer muito bolo com os netinhos. Se é educativo, né, vai ser bacana. Trabalhar a paciência, esses meninos não estão tendo paciência. E os pais, muito menos. Por isso que ela faz, não estou aguentando meus meninos. E os meninos também não estão aguentando os pais, não, tá, gente? Nós atendemos muitos pais aqui. E depois a gente conversa com os meninos e fala: não estou suportando esses velhos, não. Está muito difícil.
Então o negócio não está fácil, não. O Alex entrou, tá? Não sei se ele permanece, porque, Alex, essa tarefa de ouvir a colega, ajudar ela na pesquisa, olhar aqui, mandar beijo, olhar as perguntas, realmente, meu filho, você está de parabéns, porque ele fala que ele tem uma equipe, é ele e ele. E aqui a gente não tem aquela que canta para a gente dar uma folga aqui, dar uma pesquisada, o negócio não é fácil. Um beijo, tá, Alex? A Celsa, nossa companheira Celsa, está lá, firme. E tem uma pessoa muito ilustre aqui, Naná, mas como nós estamos felizes com a sua presença aqui na nossa live. Naná, nossa companheira desde sempre, tá, gente? Não podemos falar que nós temos mais de 30 anos aí de estrada dentro da doutrina. Elisete, já também falei, nós temos a Mirna, a concunhada, está lá em casa assistindo, tá? Espero que o Carlos esteja vendo aí com você, tá, Mirna? Parece que tá. O Carlos hoje não está aqui, gente, porque ele estava com um compromisso aí que não pôde ser adiado. Vai gostar? Tá bom pro lado dele. Então é isso. Que vocês continuem permitindo que a gente continue na casa de vocês. Matias Lopes está lá manifestando que está gostando, tá? E a Luana está falando ali, a Luana é marqueteira, a Luana é a nossa filha, tá, gente? Ela disse que o povo gostou do negócio de ganhar pamonha. Eu acho que nós vamos ter que despachar pamonha aí para o Brasil inteiro, tá? Mas a gente manda, sim, com o maior prazer. E dizem que vai ter um encontro dos evangelistas lá, e o povo do Leque Meio, eu acho que vai ser bem-vindo. Depois vocês manifestam aí se podemos chamar a galera toda aqui para estar lá presente. Vai ser uma farra, tá? Uma farra no bom sentido, farra com Jesus. Pode mandar ver aí, amiga, que tá tudo beleza. Que tipo de educação, né, que nós estamos falando? Na lição 685A de O Livro dos Espíritos, vem nos falar sobre isso. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incube hábitos. Portanto, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Marli fez uma pergunta bem interessante aqui agora. E nós queremos educar nossos filhos? Nós somos educados? Os nossos filhos aprendem pelo exemplo. Mais importante que nós podemos dar para eles é o exemplo. Eles nos observam o tempo inteiro. E eu já errei muito. Eu creio que muita gente aí vai se identificar com isso. A gente não quer que os filhos mintam. Ensina para ele que não pode, que é errado, não sei o quê. Aí alguém me liga e eu não quero atender. Aí eu falo que eu não estou em casa. Então alguém bate no portão, não, vai lá e fala que eu não estou. Gente, se eu estou dizendo para ele que não pode mentir, que exemplo é esse que eu estou dando para ele? Posso que muita gente vai se identificar, isso aí é clássico. As mães fazem mesmo e eu já fiz várias vezes. Também no livro O Espírito de Verdade, no capítulo 16, André Luiz vem nos falar: os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Ou seja, se o filho é educado, parabéns para nós. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Olha nós aí na função de professor. Lar é a primeira escola. Pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeiro dia do filho, de aula. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, ou seja, a gente tem que fazer um trabalho conjunto com a escola, o culto no evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Eu achei interessante aqui falar do culto no evangelho. As minhas filhas começaram a frequentar a evangelização infantil. Elas deveriam ter uns 5, 6 anos. E a Adriana está até aqui presente, era a professora, né, a tia da evangelização. Até hoje as minhas meninas falam tia Adriana. Estão com 24, 22 anos, estão todas adultas.
E a Natália, minha terceira filha, me deu uma lição um dia que eu não vou esquecer nunca. A gente educa os filhos, mas tem hora que eles educam a gente também. Eu estava descendo com elas, a gente ia para a evangelização, a gente ia a pé, era à noite, tudo. E eu estava com muitas dificuldades financeiras. 4 crianças pequenas, só meu marido trabalhava, aquela coisa toda, né? E eu lembro que eu fiz um comentário. Sabe quando você pensa alto? Eu fiz um comentário assim, falei, nossa, eu já estava olhando para o chão, né? Caçando alguma coisa. Falei assim, nossa, eu podia tanto achar um dinheiro, né? Se fosse hoje, eu queria uma nota de 200, né? Nem saiu ainda, mas resolveria o problema. Ela virou para mim, ela devia ter uns 6 anos, virou para mim e falou assim, mãe, a gente não pode pensar isso não. Se você está desejando achar o dinheiro, automaticamente você está desejando que alguém perca esse dinheiro. Eu acho que eu senti minhas bochechas queimarem, vermelharem. E eu fui perguntar para ela, quem te falou isso, menina? Com raiva, né? Fiquei com vergonha, né? Quem te falou isso? Foi a tia Adriana. Foi a tia Adriana lá na evangelização que ensinou. Às vezes a gente pensa, né? Ah, não vou levar meu filho na evangelização não, porque aí eles ficam lá só brincando, não presta atenção. Presta atenção e aprende muita coisa. É ali que a sementinha está sendo plantada. Uma hora ela vai germinar. Eu nunca esqueci disso. Natália está com 21 anos agora. Ela devia ter uns 5 ou 6 no máximo, na época. Mas foi uma lição e tanta que eu fui obrigada a aprender, né? Graças a Deus que eu aprendi. Toda vez que eu olho para o chão hoje em dia, eu lembro disso. Opa, não vou olhar não. Não quero que ninguém perca dinheiro. A gente tem que falar muito da importância da infância, né? Falando isso da evangelização infantil, a importância da infância. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta: qual, para este, né, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, os espíritos, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, no período de infância, eles são mais maleáveis, são mais fáceis de estar aprendendo, né? No livro também, O Consolador, na questão 109, Emmanuel destaca a importância do período infantil. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Então, nesse período infantil, a gente percebe que é um momento que a gente tem que estar ali, eles são mais maleáveis, é o momento que a gente tem de estar conduzindo eles para o caminho do bem. Eu confesso que as minhas meninas crianças, eu obrigava elas a irem na evangelização. Eu tenho certeza que hoje, elas adultas, elas me agradecem por isso. Porque se você for perguntar ao filho, de noite, se ele quer ficar em casa, é o que eu falei, se você der muita escolha, as coisas não funcionam. Se eu fosse chegar para minhas meninas e falarem, vocês querem ir comigo ao centro? Vocês querem ir à evangelização? Ou vocês querem ficar em casa, debaixo de coberta, o tempinho está frio hoje, debaixo de coberta com um leitinho quente assistindo o desenho? O que vocês acham que elas iam escolher? Eu não tenho dúvidas. Então eu obrigava. Iam chorando no início, iam lastimando, mas quando chegavam lá gostavam, né? Brincavam, aprendiam muita coisa, me davam lição de moral, né? Mas na hora de ir não era fácil não, mas eu confesso que para o bem delas eu obrigava, e eu acho que hoje em dia elas colhem essa semente que foi plantada. Tá tranquila aí, Marli? Tranquilíssimo. A turma está gostando, viu? Tem gente falando aqui de hierarquia e essa coisa toda. Gente, educar com amor não tem erro. A receita para funcionar bem é aplicar o amor. Que seja um amor exigente, mas que seja amor. Nós continuamos com muita gente permitindo a gente continuar na casa deles, e a gente fica tão feliz com isso. A Sônia Moscatelli, Lídia
Osmola. Desculpa se eu falar algum nome incorreto, mas você já sabe de quem se trata, né? Regina Ferreira, a Elza Maria, Zilene Ramos, olha, Luciana, nossa cunhada lá de Patos de Minas, um abraço para o pessoal de Patos. A Felícia, a Eunice, a Leila Alcântara, recém-mãe agora, né, com um bebezinho aí de 2 meses, um abraço para a Leila, que ela seja essa super mãe e continue sendo. Nós temos a Nayara, nossa amiga, a Nayara França, está falando aqui, Adriana, aqui, ó, você está bem na fita, hein? Todo mundo falando que a tia Adriana aqui ajuda bastante. E nós vamos preparar um tema aqui para falar da evangelização na casa espírita. Como a Lucivânia falou, as crianças não vêm aqui só para brincar, não. Com a tia Adriana, elas aprendem um tanto de coisa. Outra coisa que a gente tem que estar sempre falando é que os nossos filhos precisam sentir prazer em vir aprender a falar de Jesus. Precisa sentir esse Jesus de uma forma bem amorosa. Não pode ser um castigo. O que a Luana escreveu ali, meu Deus? Ah, sua filha agradecendo, tá vendo? Olha que bacana, isso é bom. Valeu, viu, Letícia? E Letícia, e essas meninas são as meninas bem educadas. E a tia Adriana colaborou bastante. Eu não sei em qual contexto, eu tentei resgatar aqui, como o Alex fala, eu acho tão chique. Tem a Yara também, que acabou de entrar. O Alex fala assim, a Elaine Leite está grávida, daí a pouco, ó, Elaine, pega essa pesquisa, eu posso te passar uma cópia, tá? Estuda ela bem, estuda as questões do Emmanuel, o André Luiz, daqui a pouco você vai falar, né? Nossa, tem lições maravilhosas que vai se aplicar muito bem a educação atual. Eu não sei em qual contexto, mas perguntaram o que é piaba. Piaba aqui em Minas é um peixinho pequenininho. Inclusive, só para relaxar um pouquinho, que as nossas mães, quando eu era pequenininha, inocente, como nós acreditamos nas nossas mães, sabe o que eles falavam para a gente, ô Luciano Lanza? Não sei se é o seu caso, para quem foi criado na fazenda, se a gente engolisse piabinha, a gente aprendia a nadar. Gente, como eu engoli piabinha? E eu fui aprender a nadar com 32 anos. Então, assim, me desculpe, mamãe, mas não funcionou não, mas pelo menos eu comi as piabinhas, né? E a gente tinha que engolir ela vivinha. Então, gente, para quem não sei qual foi o contexto, piabinha é um peixinho bem pequenininho e o pessoal usa hoje muito para isca, né? Para pegar outros maiores, que eu acho uma judiação. Mas hoje eu não engulo mais piabas, tá? Eu não acredito mais nessa historinha. E é até bom, né? Por que nós acreditamos tanto nas histórias, né? Nossos pais falando, a gente realmente faz tudo, né? A Flávia Lobo falou que você está brilhando, tá? Ela está até brilhosa mesmo. A Nayara aqui, ó, doida para voltar às reuniões. Nayara, você não sabe o tanto que nós também estamos doidos para voltar. Mas a gente está aqui, tá? E nós estamos muito felizes. É uma forma diferente de estar, mas muito feliz. E nós também não podemos deixar de agradecer, como a gente já está na doutrina, há muito tempo. Nós temos as gerações das pessoas aí. A Luana, minha filha, é um exemplo, que ela já está quase com 30, né? Ela falando para a gente agradecer Claudinha, a Lúcia, isso, evangelizadoras do outro grupo que a gente faz parte, que é o Paulo de Tarso, Jéssica, Heloísa, que ajuda aqui nos nossos trabalhos. É muita gente para a gente agradecer, e é tão bom que Deus só manda gente boa para juntar com a gente, e a gente fica tão feliz, mas tão feliz, e a gente só tem motivos para agradecer a Deus, a espiritualidade, e que a gente continue nessa tarefa de nos educarmos, né? Porque exatamente ontem, eu estava ouvindo uma entrevista, não vou falar o nome da pessoa, e como você já tinha me passado a matéria, ela falou uma coisa tão assim, ela tem filhos de 4, 6 e 23.
ela falou assim que na casa dela funciona assim, ela é o xerife, ela que manda. Ela pode falar todos os palavrões possíveis, mas os filhos não. Então não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, assim, é pelo exemplo. Então, se hoje nós não podemos mais educar os nossos filhos porque já cresceram, mas nós podemos nos educarmos através dos ensinamentos de Jesus. Então, é isso. Um abraço para todo mundo. Espero não ter deixado ninguém para trás aqui de mandar o abraço, mas a gente continua aqui, tá? Um abraço. Finalizando, né, gente? Nosso tempo já até estourou aqui. Luana está sinalizando ali. No livro Consolador, na pergunta 113, Emmanuel nos fala: o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos, nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa de lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. É o que eu falei, tem que ter limites. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. Ou seja, pode se tornar um criminoso, né, de todas as espécies. Que tipo de crianças nós estamos deixando para o mundo? Isso é uma pergunta muito frequente que a gente vê, né? A gente preocupa muito com que mundo nós estamos deixando para nossas crianças. Preocupamos com a natureza, né, com o físico que nós estamos deixando. É lógico que é muito importante isso. Mas o mais importante é que tipo de crianças nós estamos deixando para esse mundo. Quem vão ser os habitantes do futuro? O que a gente está fazendo para que sejam pessoas boas, pessoas de responsabilidade, pessoas corretas? O Espiritismo é um rico manancial de ensinamentos para todos nós, em especial para a nossa educação moral e na orientação para os nossos processos educativos. Então, ele é um norte que vem nos auxiliar em muito. Eu pesquisando aqui, eu achei muita matéria interessante sobre isso, sobre a educação dos filhos, sobre como nós pais devemos seguir, né? Que caminho devemos seguir, quais os passos que devemos ter para termos êxito, né, nessa tarefa. Emmanuel, no livro Taça de Luz, no capítulo 26, nos diz: meus amigos, a Terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos na educação, com o Cristo, o culto de nossas vidas, para que nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre. Então, Jesus é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso professor. Quer mais coisa boa do que Ele deixou para nós? Façamos então a nossa parte, eduquemos a nós mesmos, porque a gente preocupa muito em educar o nosso filho, mas a gente tem que prestar atenção com o que a gente está aprendendo também, né? com a convivência com as crianças, né? com a família em geral. Então, eduquemos nossos filhos, assim teremos um planeta Terra cada vez melhor, voltado para o bem. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, no capítulo que chama Credo Espírita, ele nos deixa uma frase fantástica, que eu vou finalizar com ela. É pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade se transformará. Então, resume bem tudo que a gente falou durante a palestra, né, sobre essa matéria, e sobre a importância que nós pais temos, né, de educar nossos filhos e nos educar na convivência com a família, com as crianças, né? O tempo todo é aprendizado, para eles e para a gente. E que a gente busque sempre ser um bom exemplo, né? Não só ficar apontando, falando e não fazer a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, né? Nós pais, nós avós, nós tios, né? Todos nós que cumprimos esse papel junto às crianças, né? Que nós possamos estar sempre seguindo os ensinamentos do Cristo, buscar sempre auxiliá-los para que eles caminhem, né? Consigam caminhar tranquilamente nessa encarnação, não é isso? Um beijo a todos, agradeço muito e continuem conosco, né? Semana que vem ainda não vamos divulgar o próximo trabalho, que ainda não foi definido muito bem, mas pedimos que estejam conosco também na próxima semana. Um beijo a todos.
Nós vamos estar encerrando, mas a Catinha acabou de entrar, agora que ela manifestou. Um beijo, Catinha. Eva Maria deixou as suas considerações aqui. Gente, depois a gente lê todas as mensagens, a gente tenta responder, que a gente tem o maior respeito por todas as pessoas que estão nos auxiliando nessa nova empreitada, e que não é uma tarefa muito fácil, mas a gente já está começando a ficar acostumada com isso aqui. Naná, se você não ouviu o nosso beijo, se não entendeu, um beijo, Naná, um abraço, e a gente tem muita gratidão por tudo que você fez pela doutrina aqui na nossa região, e tantos outros, tantos que auxiliaram nessa divulgação aqui na nossa região, e a gente fica muito agradecido. Tem uma pessoa que falou, acho que é da Paraíba aqui, que tem um grupo lá que chama Paulo de Tarso. Aqui nós temos 2 cidades próximas, né? Paraupeba e Caetanópolis. Nós temos do lado de lá, que é onde eu moro, onde a Lucivânia mora, que é o grupo Paulo de Tarso. E temos do lado de cá, que é Paraupeba, o grupo Leque Bem. Então nós trabalhamos nos 2 grupos e realmente é muito bom. E eu só queria deixar uma outra frase, Lucivânia, da sua pesquisa, e como a tia Adriana está aqui, e ela faz isso muito bem, as pessoas já deixaram aqui a confirmação, Adriana, que nós devemos nutrir no coração das nossas crianças a crença, com bondade, com esperança e com fé em Deus. Se nós conseguirmos alimentar as nossas crianças com essa crença na bondade, na esperança, e que eles podem buscar em Deus o recurso que às vezes não encontram nos pais naquele momento, nós vamos ser filhos brilhantes. Então, que as pessoas que têm esse compromisso maior da educação dos filhos, que somos todos nós, que a gente deu ok para Deus, fala, pode mandar, que eu vou cuidar, e cuidar, mas cuidar com muito carinho, com muita atenção. Nós que já passamos dos 200, né, dos 50, dos 40, nós sabemos que nós já vivemos muitas experiências, né, Maria Geralda? Você como professora, em contato com as crianças, já vivemos muitas situações difíceis, quase insuportáveis, amargas, felizes, de todo jeito. Mas uma das missões ou responsabilidade, como foi colocada aqui, mais importante, mais dignificante na nossa vida, é receber um filho. A Lucivânia, que recebeu 4, com certeza pode falar isso 4 vezes mais do que a gente. Eu recebi uma, Maria Geralda, uma, Adriana, uma, o Luiz que está aqui, ali, Adriana 2, o Luiz que está aqui 1. Realmente é uma grande experiência no nosso processo evolutivo. E muito mais do que preparar filhos para brilhar na inteligência, na instrução, é preparar os nossos filhos para aprender a sentir o que é simples, a sentir o que é verdadeiro, o que é digno, o que é moral, o que pode, o que não pode. E a gente viver essas experiências com muita honra, porque nós somos realmente cuidadores desses filhos que são de Deus, tá? Então, com essas palavras, nós finalizamos esse trabalho. Esperamos que a gente adquire essa habilidade de compreender esses espíritos que estão chegando com algumas dificuldades, e que a gente aprenda a respeitar e vamos viver fraternalmente com essas dificuldades. Um beijo para todo mundo. Eu não sei quem é que vai dar beijo de microfone, não sei se é nessa sequência. A Elizabeth, a gente copiou dela e ela já deu o ok, que a gente pode estar continuando a fazer isso. Ela está autorizado, então a gente faz com muita alegria. A todos os que nós não conseguimos falar o nome, sintam-se beijados, abraçados. Um beijo de microfone e depois a gente vai para a oração final. Que Jesus, que Deus,
nosso grande Pai amoroso, possa estar presente em todos os momentos da nossa vida, trazendo até o nosso espírito endividado a luz da consolação, a luz do entendimento, e que essas informações que chegam do alto através da intuição possam nos guiar sempre para o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz, e dessa forma envolveremos a todos aqueles que estão em torno de nós para esse caminho. Que Jesus possa estar presente sempre em nossos corações, em nossos pensamentos, e principalmente que possamos tomar as atitudes sempre pautadas nos seus ensinamentos. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite e continue em paz, e muito obrigada de ter permitido nós estarmos na casa de vocês até esse momento. Beijo.